Fala Programmer, muito bem-vindo a mais uma aula. Aqui é o Adriano Alves do Ilustra Code, onde eu ensino programação web de forma ilustrada, tanto da parte front-end quanto também da parte back-end. E você que não me conhece, eu sou Adriano Alves, onde eu ensino programação web. E hoje nós vamos focar um pouco mais na relação entre tabelas e nós vamos aprender como fazer o relacionamento entre as tabelas com chave estrangeira. E esta aula será a parte 1. Como eu gosto de fazer bastante detalhado, então eu resolvi fazer em duas partes para não ficar uma aula muito extensa. É onde nós vamos criar as tabelas nesta primeira aula e depois nós vamos trabalhar com todas as operações desses dados que nós formos criar, beleza? Então, de antemão, quero já pedir que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. É para você ser notificado pelo YouTube cada nova aula, porque todas as quarta-feiras, às 8 horas da manhã, eu libero uma nova aula. Então, se inscreva e ative o sininho de notificação. Assim você será notificado a cada nova aula. E você que já está inscrito, então continue sempre acompanhando o meu trabalho, porque tem muito conteúdo bom vindo pela frente e tem muitas novidades também. Então não perca e continua me acompanhando, beleza? E nós vamos aprender a relação com chave estrangeira e esta é a parte 1. Antes de tudo, quando nós vamos criar algum projeto, nós temos que saber os primeiros passos de um projeto. A primeira coisa que você deve fazer quando você vai iniciar um projeto com algum cliente ou quando você realmente vai fazer um projeto para você mesmo, a primeira coisa que você precisa é de informações. Sem informações, você não consegue fazer nenhum tipo de projeto. Então, primeiro é entender o fluxo das informações. Entenda bem essa palavra, é fluxo das informações. Porque principalmente quando você trabalha com informações onde está relacionado com banco de dados ali da parte do back-end, então vai ter algum fluxo de informações. Imagina, por exemplo, um e-commerce, quantos fluxos de informações que há. Se uma pessoa fez um pedido, parece que é tão simples. O cliente fez o pedido, fez a compra, preencheu seus dados, confirmou a compra e pronto, acabou. Mas no back-end há muitas lógicas de informações que estão acontecendo e deve-se trabalhar em conjunto ali com o banco de dados. Então, por isso, antes de qualquer coisa, antes de iniciar qualquer projeto, o primeiro passo é sentar com o cliente ou você mesmo criar o seu projeto. Então, a primeira coisa que você tem que levantar é todas as informações e o fluxo dessas informações. E eu até recomendo, quando você vai, por exemplo, criar um sistema web para alguma empresa, é necessário que você sente com o cliente e analise o processo deles. Por exemplo, se eles trabalham com planilha de Excel ou se eles trabalham até mesmo em caderneta, você tem que entender o fluxo dessas informações para antes de levantar todas as informações e começar a desenvolver. Nunca começa a desenvolver sem primeiro ter todas as informações e não somente ter as informações, mas entender o fluxo das informações. Nós podemos até criar uma aula específica somente para entender como criar, como iniciar um projeto, beleza? Mas o primeiro passo, informações. E depois, o que eu gosto de fazer é depois desenhar o layout. Aqui não é desenvolver o layout, mas sim é desenhar esse layout mesmo. Você pode usar vários programas que tem disponível aí na internet, mas o que eu gosto de usar é o Adobe XD. É um programa muito fácil de mexer, que é da Adobe. Então, depois que você teve todas as informações, você vai ter base para desenhar o seu layout. E claro que primeiro você deve pedir para o cliente para que passe para você todas as informações, por exemplo, cores, as suas preferências, se tem fonte específica, para você não começar a desenvolver e depois ter que alterar tudo de novo. Porque é importante que você levante as informações, depois venha desenhar o layout, para depois evitar muitas alterações. Então, primeiro passo, informações, depois o layout. Esta é a forma que eu faço. E depois o que eu gosto de fazer, isso é algo particular meu. Eu gosto de fazer o banco de dados depois. Eu desenho, como eu já tenho todas as informações, eu já entendo todo o fluxo, depois eu começo a desenvolver o meu banco de dados. Então, independe de qual linguagem você esteja usando, e eu particularmente gosto de trabalhar muito com MySQL, então eu vou lá no MySQL e desenho todo o meu banco de dados, todo o fluxo das informações ali no banco de dados. E depois eu começo realmente a desenvolver e eu vou para o front, eu não começo ainda pelo back. Eu começo pelo front porque eu já posso ter um layout e se o cliente pedir algumas alterações, então fica mais fácil. Porque depois que você cria toda a lógica, antes de criar o front, depois fica muito mais difícil de alterar. Então cria o front.
desenvolve o front primeiro e depois nós vamos para o back-end. Então nós vamos trabalhar toda essa estrutura por parte ali do lado do servidor, todo o fluxo dessas informações que vai fazer a interligação entre o front-end e ali o banco de dados. Então, beleza? Esse é os primeiros passos de um projeto. É claro que cada programador tem a sua forma de trabalhar, mas essa é a forma que eu gosto de trabalhar, que por enquanto é a melhor que eu achei. Primeiro informações, depois desenhar o layout, depois o banco de dados, depois o front e depois, por fim, o back-end. Se é caso eu achar outra forma melhor, ou caso você também já está acostumado a desenvolver projeto, então deixe nos comentários qual é a sua forma de trabalhar, por onde você começa. Talvez você comece pelo front-end e não existe nada de errado, é questão de costume mesmo ou de preferência. Se você achar melhor, por exemplo, começar com front-end ou já começar ali desenhando todo o banco de dados, não tem problema, não há nada de errado isso. Então deixe nos comentários qual é a sua forma de trabalhar. Beleza? Então esta é a minha forma de trabalhar e eu achei bastante interessante desta forma, e se mais para frente mudar, eu estarei passando para vocês. Beleza, esses são os primeiros passos de um projeto. Então vamos lá, vamos simular como se o cliente tivesse passado algumas informações para nós. Então vamos agora colher as informações. A empresa é venda de sapato e vai ter as seguintes informações: o nome do produto, descrição, imagem, que é o link da imagem, como se a gente estivesse desenvolvendo um e-commerce, ou pode ser um sistema web também, onde a pessoa vai ter a requisição dessas informações, depois a categoria desses sapatos e o SKU. Se você estiver desenvolvendo o e-commerce ou quando for desenvolver o e-commerce, você já tem que estar acostumado com esta palavra, SKU, que nada mais é que um código referencial do produto. Todo o e-commerce vai ter o seu próprio SKU. E depois nós vamos ter as categorias, e eu separei por tênis, social, botina e chuteira. Então vamos ter vários tipos de sapato e cada um vai ter a sua própria categoria. E depois, o que nós precisamos entender, antes de começar a colocar a mão na massa e desenvolver o nosso banco de dados, o que nós precisamos entender é a composição do SQL. Primeira coisa, nós vamos ter o nosso DB, que é o nosso banco de dados. Ele vai ser a parte principal. Cada site vai ter o seu banco de dados. E depois, o que nós vamos ter? As nossas tabelas. Por exemplo, aqui no nosso caso, vai ter uma tabela para os sapatos e vai ter uma tabela para categorias. E no e-commerce vai ter muitas tabelas. Vai ter a tabela de estoque, onde vai ter os produtos, vai ter as tabelas de pedido, vai ter outros tipos de tabela de cliente e assim por diante. Conforme a necessidade, nós vamos criando várias tabelas dentro deste banco de dados. E dentro de cada tabela nós vamos ter os campos ou as colunas que vão ter as informações, como no nosso exemplo. Vai ter o nome do produto, vai ter a descrição, o link da imagem, vai ter a categoria, o SKU. Esses são os campos de cada tabela. E depois nós vamos ter os registros em si, que são as informações que nós vamos adicionar, que nós vamos manipular dentro do banco de dados. Então é importante que você venha entender a composição do SQL. Independente da linguagem de SQL, todos vão seguir esse mesmo padrão, esta mesma composição. Banco de dados, tabelas, campos ou colunas e os registros, que são as informações que estão armazenadas dentro dessas tabelas. Então vamos lá, no nosso exemplo, eu vou criar o banco de dados e eu vou chamar de DB sapatos, que é Database Sapatos. E nós vamos ter as nossas tabelas. A primeira tabela eu vou chamar de produtos, onde vai estar registrado os sapatos com todas as suas informações. E nós vamos criar também uma tabela chamada categorias. Então nós vamos fazer separado. Eu posso também colocar as categorias dentro dos produtos, mas a forma mais eficiente é criar tabelas separadas. E depois nós vamos ter os nossos campos, que são as colunas, que são nome, descrição, URL IMG, categoria e SKU. Lembrando que sempre quando você for renomear as suas colunas, é importante que não venha com acento, que não venha com letra maiúscula e que os espaços sejam preenchidos com underline ou traços mesmo. Então sempre coloca desta forma, não coloque acentos, caracteres especiais, beleza? E também, além dessas informações, toda tabela tem que ter, que não pode faltar, que é o nosso ID. Toda tabela tem que ter um ID e já eu vou explicar o porquê que deve ter esta coluna, beleza? E em seguida nós vamos ter os nossos registros que nós vamos ver na prática. E aqui eu vou usar o servidor EasyPHP. Por que eu estou usando?
por preferência mesmo. Você pode usar o Laragon, você pode usar o Xampp, o Memp, o Lamp se você estiver usando Linux, o Memp, que é para o Mac. Então você pode usar o servidor que você achar aí de melhor para a sua preferência ou que já esteja acostumado. E eu vou usar o PHP MyAdmin para fazer toda essa manipulação do banco de dados. Mas independente do servidor que esteja usando ou da plataforma de manipulação das linguagens MySQL, independente disso, você pode fazer a mesma forma. Aqui eu já abri o meu servidor, o EasyPHP. E aqui, se você já usou o EasyPHP ou se nunca usou, então nós temos que iniciar o nosso servidor. Então eu vou clicar aqui em HTTP Server para ativar o servidor e aqui o nosso banco de dados. Pronto, ativado aqui o nosso servidor, o nosso banco de dados. Então podemos ver que já liberou a pasta dos diretórios de todos os nossos arquivos e também liberou o nosso MySQL admin para nós fazer a administração do banco de dados. Então vamos abrir o nosso MySQL. Então vai abrir aqui a nossa plataforma de PHP MyAdmin, é uma plataforma de manipulação de dados do MySQL. Beleza? E aqui está a minha plataforma totalmente vazia e nós vamos criar um novo banco de dados. E para criar é bem simples. Nós podemos também criar por código, aqui o código SQL, mas nós vamos criar pela opção de criar um banco de dados, beleza? Nosso banco de dados será db sapatos. E agora aqui nós temos o agrupamento, que é o collation. O que significa isso? Nós sabemos que o nosso alfabeto tem caracteres especiais. Esta é a nossa língua que usamos caracteres especiais. E aqui temos o agrupamento collation, que nada mais é que fazer uma comparação de caracteres com uma regra de charset. Na programação a gente temos que ativar o UTF-8, então ele vai fazer a comparação desses caracteres UTF-8 com um tipo de collation. E o mais comum, que eu já sempre uso e para mim não tem apresentado nenhum tipo de problema, que é o UTF-8 General CI. Você aplica aqui esse agrupamento que vai funcionar perfeitamente. Você pode aí enviar informações com caracteres especiais para o banco de dados e depois que fazer toda essa requisição vai funcionar normalmente, não vai ter nenhum problema aí de caracteres especiais, beleza? Então nós criamos o nosso banco de dados chamado DB Sapatos e colocamos aqui o collation de UTF-8 General CI, beleza? Agora vamos criar. Quando apareceu essa mensagem já diz que deu tudo certo, então já apareceu aqui o nosso banco de dados, beleza? Agora criado o nosso banco de dados, lembra lá da composição SQL? Então criado o nosso banco de dados, agora temos que criar a nossa tabela. Eu vou chamar de produtos, que vai ficar registrado todos os nossos sapatos. Eu vou colocar 6 colunas, porque são todas as informações que eu quero, todas as colunas que eu quero, e nós vamos executar. Pronto, aqui está criado a nossa tabela e agora o que nós temos que fazer é adicionar todas essas informações, os nomes das colunas. O primeiro será o próprio ID, e já eu vou explicar sobre isso daqui. E depois o próximo será o nome, e depois o próximo será a descrição. Depois a próxima coluna será a URL da imagem. A penúltima coluna será a categoria. E depois o SK1. E depois nós temos o tipo desta informações. Quando você está desenvolvendo, por exemplo, em JavaScript ou ali em PHP, todas as informações vai ter o seu tipo. Por exemplo, o texto vai ser do tipo string, o números vai ser do tipo inteiro. E aqui no nosso banco de dados também vai ter o tipo de informações. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre os tipos de informações no banco de dados. Quais são os principais tipos de dados? O primeiro será do tipo inteiro, que são os valores inteiros, são os números que começam de 0 e vai até 4 bilhões. Então você tem todas essas opções de número, o limite de número que você pode colocar aí no seu banco de dados. Talvez quem pode usar isso aqui é só o Facebook, porque é muita informações, então você tem todos esses valores disponíveis para você colocar aí no seu banco de dados. E se você começar com um valor negativo, ele sempre vai dar esse espaço aí de 4 bilhões, 299 milhões e todos esses números aí que você vai poder colocar no seu banco de dados. Então esse é o tipo mais comum, que quando você vai colocar o número, principalmente se for aplicar no ID, nós colocamos os valores do tipo int. E temos o tipo de valor varchar, que são qualquer tipo de caracteres. Quando você vai salvar alguma informação no banco de dados,
nós usamos muito caracteres especiais, podemos usar números, acentuações, então nós usamos do tipo varchar. E temos também o date, onde nós vamos salvar as nossas datas, que por padrão vai ser o padrão americano, vai começar com o ano, depois o mês e depois o dia. Então é dessa forma que nós aplicamos data no nosso banco de dados. E nós também podemos usar o tipo datetime, que nós podemos aplicar as datas e horas e vai também seguir o padrão americano e depois em seguida vai ter o horário, beleza? E depois nós temos o tipo do float, que são os números decimais. Claro que nós podemos usar o tipo double, também decimal, mas o mais comum para os números decimais nós aplicamos o tipo float, que por exemplo aqui 1050. Aqui é um exemplo, e quando nós formos salvar no banco de dados, nós não podemos colocar vírgula, nós colocamos ponto, beleza? Não se esquecer que é um padrão americano. E em seguida nós temos o long text, que nós podemos aplicar para textos longos. Por exemplo, se você vai escrever um blog, então quando salvar essas informações ali do corpo do texto do blog, você coloca do tipo long text, que vai aceitar mais de 4 bilhões de caracteres juntamente com os espaços, que vai dar uma média aí de 3 milhões de páginas se fosse escrever um livro. Então nunca vamos ocupar todo o espaço disponível ali do MySQL. Então, nós usamos, esses são os principais tipos de dados. Claro que há outros tipos que nós podemos aplicar para algumas informações específicas, mas também precisaria de uma aula somente para explicar sobre os principais tipos de dados. E caso você queira aprender sobre isso, sobre os principais, todos os tipos de dados que você pode usar, então deixe nos comentários que eu possa criar uma aula específica para isso, beleza? Outra informação que nós não podemos esquecer, que é o auto-increment para o ID. Por exemplo, nós temos as nossas informações que vamos adicionando e depois nós vamos colocando outras informações que vai ter o ID2, depois colocamos outra informação que vai ter o ID3, então isso é o auto-increment. Nós não precisamos setar a informação do ID, mas ele será adicionado de forma automática esses números. Mas se nós tirarmos uma informação e adicionarmos outra, então agora não vai ser mais o ID3, mas sim será o ID4. Então ele nunca vai repetir um ID. Eu posso apagar todos os dados do banco de dados da nossa tabela, ele sempre vai começar a partir do último que foi adicionado, para não ter conflito de informações. Por isso que quando eu apago uma informação do banco de dados, ele sempre será adicionado com o último ID, somando o próximo ID, beleza? Então nunca pode esquecer destas informações. E agora nós vamos lá no banco de dados e vamos adicionar as informações. Então aqui temos o nosso ID e eu vou deixar do tipo inteiro. E aqui em tamanho eu vou colocar tamanho 3, que vai aceitar números de 0 até 999. Esse aqui é o espaço de quantidade de caracteres. Se acaso nós colocarmos o número 1, ele não vai ocupar essas 3 oposições, vai ocupar apenas um espaço. É como se eu tivesse, por exemplo, um armário e ele tivesse várias separações e eu vou definir que ele vai ter 3 espaços para ocupar. Mas só que quando eu coloco uma informação, os outros espaços estarão livres. É uma forma de manipular a memória do nosso banco de dados. E depois temos o valor pré-definido quando eu quero setar algum tipo de valor que quando o usuário não enviar alguma informação, ele vai ter algum valor pré-definido. E aqui temos o agrupamento collage, que é a mesma coisa que quando nós criamos o nosso banco de dados, que vai ter ali a comparação, um conjunto de regras para comparar os caracteres com um tipo de collage, que no caso é o UTF-8 General CI. Aqui não precisa colocar nessa coluna, porque aqui no final nós vamos colocar todos de uma vez. Depois temos algum atributo, não precisa se preocupar com isso. E temos aqui a opção de aplicar valores nulo, mas no nosso caso nós não queremos que seja nulo, é este campo do ID. Temos o índice, que é a chave primária. O que é isso? É o campo principal daquela tabela. Todas as tabelas ela vai ter um campo principal. E aqui nós temos o auto-increment. E quando eu coloco o auto-increment, logo aparece uma janelinha dizendo que ele tem que ser do tipo primário. Então nós vamos executar e ela vai já adicionar aqui o nosso índice como primária. Ela vai ter uma chavinha de identificação. No decorrer dessas aulas e juntando com a próxima aula, nós vamos entender em detalhes e por que deve ter aqui a chave primária. Então o ID, toda tabela que você criar, o ID vai ser do tipo primária e vai ser do auto-increment. Não precisa ser exatamente este nome.
nós colocamos o ID como um identificador, mas você pode colocar aqui ID produtos, por exemplo. Mas isso fica a seu critério, que a questão é de nomeação dos campos, mas tem que ter uma coluna que seja do tipo inteiro para as informações de alto incremento e que ela seja com índice primário, beleza? Depois o nome, nós vamos colocar como varchar, que vai aceitar vários tipos de caracteres. Eu vou colocar aqui um espaço de 255, mesmo que eu não adicione tudo isso de caracteres, mas eu vou adicionar que o limite é 255. E não vai ter nenhum valor pré-definido. E agora aqui na descrição, eu vou colocar também do tipo varchar. Vou colocar 255. Aqui também não vai ter nenhum valor pré-definido. E aqui em URL image, nós vamos colocar do tipo varchar também, que pode ter caracteres especiais, pode ter pontos. Eu vou colocar também um espaço de 255. E aqui vamos usar agora o valor pré-definido. Eu vou colocar aqui as defined. Aí eu vou colocar img produto. img produto.jpg. Não sei se você já entrou em alguns tipos de site ou quando você está desenvolvendo, por exemplo, em WordPress. E quando você não adiciona a imagem, ele vai adicionar uma imagem padrão. Então é assim, lá no banco de dados já está definido um valor pré-definido. Se alguém não enviar uma imagem, então ele vai ser substituído pelo valor que está aqui pré-definido, beleza? Então por isso que eu coloquei como definido. E a categoria, nós vamos colocar também do tipo inteiro, e já vou explicar por que eu estou colocando o tipo inteiro, que a categoria nossa é social, tênis, que é botina. Então essas são as informações. Por mais que lá nós escrevemos texto, mas aqui eu já vou explicar por que eu coloquei do tipo inteiro, para aceitar números. E vou colocar um espaço aqui de 3. Não vai ter valor pré-definido. E o nosso SKU, vou colocar varchar, porque em alguns casos, muitas empresas gostam de colocar algum código referencial do produto, usa até mesmo espaço, usa até mesmo hífen, então eu vou colocar como varchar também. Vou colocar o máximo aqui de 150 e nada impede de você mudar depois essas informações, beleza? E logo abaixo nós vamos colocar o nosso collection, que é UTF-8, vamos procurar o UTF-8, UTF-8 General CI. E aqui o motor de armazenamento. Então aqui por padrão nós sempre colocamos o InnoDB. Então não se precisa se preocupar muito com o motor de armazenamento, que é todo o processo dessa manipulação de dados. Você não precisa se preocupar muito, como ela será realizada todas essas informações para o armazenamento dela aqui no banco de dados. Então por padrão nós sempre colocamos o InnoDB, que também precisaria de uma aula para explicar sobre o motor de armazenamento. Terminado isso, de adicionar todas as informações do nosso banco de dados, vamos clicar em guardar. Talvez assim, o botão daí do seu banco de dados talvez esteja diferente, mas vai ter algum botão aí para salvar ou para confirmar a adição desses dados. Então podemos ver que aqui foi criado a nossa tabela produtos. Aqui com o ID podemos ver que foi o auto-incremente e foi adicionada uma chavinha, que nós setamos ele como uma chave primária. Então ela vai ser o campo principal aqui do nosso banco de dados. Toda vez que eu requisitar um produto, então eu vou usar o ID como referência para este produto. Beleza? Então aqui estão as informações dos nossos campos. Se nós clicarmos aqui, ele vai aparecer todas as colunas e em seguida nós podemos adicionar todos os dados aqui embaixo. E agora nós vamos criar a tabela para categorias. Nós vamos clicar em New. Lembre-se que tem que clicar aqui embaixo de DB Sapato. Se eu clicar aqui, eu vou adicionar um novo banco de dados. E se eu clicar aqui, eu vou criar uma nova tabela. Então eu vou chamar de categorias. Eu vou colocar 2 colunas. E aqui temos o nosso campo, que eu vou colocar o ID. Vai ser também do tipo inteiro, vai ser 3 campos. Não vai ter valor pré-definido, não preciso colocar a collection aqui, que nós vamos colocar logo abaixo. Ela aqui do lado. E aqui temos o nosso índice, vamos colocar primário. Executar e vamos colocar como auto increment. Sempre colocar o auto increment, ele vai adicionar automaticamente aqui como chave primária. Se você adicionar a chave primária, ele vai dar a opção para colocar como auto increment. E depois a próxima coluna será a coluna de nome categoria. Aqui do tipo varchar, vai aceitar vários tipos de caracteres. Eu vou colocar um espaçamento aí de 150 e não vai ter nenhum valor pré-definido. E o collection
vou colocar o TF8, é General CI. E aqui o motor de renderização, ir no DB, e vamos clicar em guardar. Então vamos ver aqui na nossa tabela, categorias, e podemos ver que já foi criado aqui a nossa tabela categorias. E agora o que nós precisamos entender, foi criada a nossa tabela produtos, foi criada a nossa tabela categorias, e agora nós precisamos entender a relação entre tabelas. Então vamos entender agora a relação entre as tabelas. Nós criamos aqui a nossa tabela produtos, eu vou só simplificar, colocar o ID, o nome e a categoria. E a primeira aqui, o nosso campo ID, que vai ser a chave primária, e nós vamos adicionar todas essas informações. E para cada produto eu inventei um nome diferente. Primeiro eu coloquei Green Top, depois Fast Shoes, Zen Run, Up Shoes e Step Shoes. Cada um vai ter um nome específico. E nós podemos fazer desta forma, colocar a categoria e escrever no próprio campo, colocar social, tênis, chuteira, botina, tênis. Mas se nós estivermos trabalhando com muitos dados, depois fica muito mais difícil de fazer toda essa manipulação se eu quiser mudar algum tipo de informação. E por exemplo, se eu quero adicionar uma nova categoria e lá para o cliente aparecer esta opção de seletar uma nova categoria, então a outra forma é trabalhar com duas tabelas, onde uma tabela vai ter todas as nossas categorias. Então vamos ter aqui, em vez de colocarmos somente lá na tabela produtos, então nós vamos colocar uma tabela separada. E aqui nós podemos adicionar mais categorias para depois ser adicionado na tabela produtos. E o que nós vamos fazer? Aqui na nossa tabela categorias também vai ter o nosso campo ID, que vai ser a chave primária que nós já criamos. E agora nós vamos fazer esta alteração. Então, em vez de estar escrito lá social na tabela produtos, agora ele vai receber o ID da outra tabela, que vai ser o ID2, que está referenciando ali para a categoria social. Tênis vai receber o ID1, que é da tabela categorias, depois o ID4, que é chuteira da tabela categorias, botina, que é o 3, e depois nós temos o tênis, que é o 1. Então podemos ver que nós estamos aqui já trabalhando com relacionamento entre tabelas. Nós temos a tabela 1 e vamos colocar o ID, as informações da chave primária da outra tabela. Então nós passamos para essa. Então essa coluna categoria da tabela produtos vai receber uma chave estrangeira. Então agora nós já estamos começando a entrar na relação entre tabelas e já começar a trabalhar com chave estrangeira. Olha só que interessante. Desta forma fica muito mais fácil nós fazermos toda a requisição e inserção de dados no banco de dados e também garante mais a segurança. Lá na próxima aula eu vou explicar em detalhes por que é mais seguro nós setarmos na tabela uma chave estrangeira. Nós podemos simplesmente tirar a nossa chave estrangeira, que vai funcionar da mesma forma, mas nós vamos ver em detalhe por que é importante nós colocarmos uma chave estrangeira. E agora, qual é a forma de nós adicionarmos uma chave estrangeira? Se eu não tivesse criado o banco de dados, nós poderíamos fazer desta forma. Como nós já criamos, nós vamos fazer de forma diferente. Se você ainda não tenha criado, você pode fazer desta forma. Em vez de criar lá no Easy PHP ou no seu PHP MyAdmin, clicar em New Banco de Dados, New Tabela, você pode fazer desta forma com o comando SQL. Create Table, colocar o nome de produtos, vai ter o ID, que vai ser do tipo inteiro, que vai ser uma chave primária. E também faltou mais uma informação aqui de colocar que é um auto increment. E em seguida nós vamos ter o nome, que é o varchar 255, a descrição. Temos aqui a nossa imagem, que vai receber um valor default. E a nossa categoria, que vai ser do tipo inteiro, porque ele não vai receber os nomes nele, mas sim vai receber o ID da outra tabela. E temos o nosso SKU. E depois nós vamos adicionar a nossa chave estrangeira, que no caso aqui eu setei a coluna categoria aqui da nossa tabela produtos, e ela vai estar em referência à tabela categorias e vai ser pelo campo ID. Então é desta forma que nós fazemos a referência. Estamos adicionando a chave estrangeira em categoria e vai ser referência com o campo ID da outra tabela. Então sempre a chave primária da outra tabela vai ser como estrangeira na tabela que eu quero fazer esta relação. Agora, como já criamos a nossa tabela, o que nós vamos fazer é alterar a nossa coluna categoria para adicionar uma chave estrangeira. Então nós vamos usar alter table, que é produtos, depois adicionar a foreign key, que é a chave estrangeira,
na coluna categoria, que vai estar em referência à tabela categorias do campo ID. Então é isso que nós vamos fazer agora. Então vamos voltar lá no EasyPHP e fazer esta alteração. Aqui no EasyPHP o que nós vamos fazer é alterar por comando SQL. Então agora nós já temos que acostumar com comandos SQL. E aqui nesse campo nós podemos digitar nossos comandos e aqui vai aparecer a coluna das nossas tabelas que tiver selecionada. Mas nesse caso não importa em qual coluna em qual tabela que esteja selecionada. O importante é entrar aqui em SQL e nós vamos adicionar aqui o nosso comando. Então agora vamos adicionar aqui o nosso comando SQL para adicionar a chave estrangeira. Então para fazer alter table e sempre coloque dentro de acento craseado. Se nós formos adicionar o nosso banco de dados, tabelas ou colunas, nós colocamos dentro de craseada. Depois adicionar a chave estrangeira, que é o for key. Depois a coluna que eu quero adicionar, que no caso é categoria. E depois ela vai estar em referência com a tabela categorias, que é categorias. E vai ser para a coluna ID, que é a chave primária aqui da nossa tabela categorias. Deixa eu colocar minúsculo. Agora é só clicar em executar. Então já foi executado. Aqui ele não retornou nenhum registro, porque não tem nada salvo aqui no nosso banco de dados, mas se aparecer esse sinalzinho, significa que já foi adicionado. E para saber, vamos clicar aqui no nosso banco de dados e vamos ver aqui nossa tabela categorias. Para ver, nós clicamos em estrutura da tabela categorias, vamos voltar aqui em produtos, porque foi adicionado em produtos. Clicamos em estrutura e podemos ver que aqui na coluna categoria já foi adicionada uma chave estrangeira. Então esta chave estrangeira, ela está ligada lá na tabela categorias da coluna ID. E agora, criada a nossa tabela de produtos, criada a nossa tabela de categorias, o que temos que fazer agora é adicionar as informações. Se nós for aqui no nosso PHP MyAdmin, o que podemos fazer é clicar em insere ou inserir, clicar aqui e adicionar todas as informações. Temos aqui o nosso campo ID, nome, todas as informações que adicionamos e adicionar os valores aqui. Mas eu sempre recomendo que quando você for trabalhar, estiver num aprendizado aí do MySQL, você tem que aprender como executar por comandos, em comandos SQL. Assim como adicionamos a chave estrangeira, nós temos que trabalhar com esses comandos. Podemos ver aqui embaixo que temos a opção de inserir, temos a opção de atualizar, deletar informações, selecionar informações. Então nós temos que aprender por comando. Por quê? Porque se você estiver lá na linguagem PHP, fazendo toda a manipulação com o PHP, então você vai ter que colocar comandos lá e você vai ter que se familiarizar com esses comandos SQL. Claro, se muitas vezes você precisa fazer alguma coisa rápida, você pode inserir aqui. Mas na prática, nós temos que sempre aprender com comandos SQL, beleza? E a outra forma é como nós vimos aqui. Então a outra forma é adicionar com comandos SQL, a qual nós usamos linguagem de manipulação de dados, ou também conhecido como DML. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Então esta aula nós criamos o nosso banco de dados, conhecemos toda a estrutura do que nós vamos fazer, e na próxima aula nós vamos entrar em detalhes como adicionar todas essas informações. Vai estar bem caprichada a aula, já está no planejamento, já logo vai ser gravado e também vai ser liberado esta aula para você. Então na próxima quarta nós nos encontramos aqui novamente e vai ser a continuação, e nós vamos aprender como trabalhar a seleção de dados trabalhando nessas duas tabelas, tanto categorias quanto produtos. Aprender agora como trabalhar com a chave estrangeira. Então, se você não inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para ser notificado quando eu publicar esta nova aula. E também aqui na descrição tem um link para você deixar o seu e-mail para ser notificado através do e-mail, porque assim que eu liberar a aula, eu notifico no Telegram, já notifico no e-mail, em todos os lugares já estou avisando sobre uma nova aula. Então a próxima aula será como inserção de dados e também fazer todas essas requisições e trabalhar com chave estrangeira, beleza? Por hoje é só, fui e até a próxima.